Olá, professor Sandro Godeiro, professor de matemática e raciocínio lógico. Venho agora com mais uma dica de diagramas lógicos envolvendo o todo e o algum. Aliás, o algum e o nenhum. Veja a questão. Então nós temos aqui duas premissas, né? Uma com algum e outra com nenhum. Dica rápida. Resposta começa com algum. Então você tem essa, a C, a A e a D. Outra dica. No meio do texto tem um não. Então só tem a letra D. Então a resposta provavelmente é essa aí. Mas vamos analisar, né, se o termo comum pode ser eliminado, porque se ele for eliminado, realmente a resposta é essa. É só dar uma olhada aqui. Quem é o termo comum? Matemático. Ele foi eliminado? Foi. E físico, que vem primeiro, ele sai do algum? Então, físico que vem primeiro, ele tem que sair do algum. Mas o professor aqui, desculpe, né? Professor que sai do algum, ele vem primeiro, certo? Beleza? Vou esclarecer isso aqui para vocês, certo? Então, primeiro vamos fazer da seguinte forma. Escrever, né? Assim, ó. Algum matemático é professor. Nenhum físico é matemático. Primeira dica, que nesse caso o termo comum é eliminado em qualquer posição. Então o termo comum é matemático, é eliminado. Segunda coisa, prevalece na solução o algum. Aquilo que eu falei para você, né? Que estaria essa, são três que começam com algum. Um detalhe, no meio do texto tem que ter o não é. Então, nesse caso, é a letra D. Agora vamos ver se ele colocou na posição certa. Quem vem primeiro para a frase da conclusão é quem sobra do algum. Lembre-se que o algum ganhou. Então ele leva aquele elemento que sobrou dele primeiro. Então quem vem primeiro aí é professor. Algum professor não é físico. E foi isso que ele colocou aqui, ó, primeiro professor. Certo? Se ele colocasse físico primeiro, estava errado. Então, questão letra D, toda perfeita. Para a gente certificar, né, que isso funciona bem, vamos a um desenho. Eu começo sempre, quando eu tenho um termo particular, pelo elemento, pela proposição particular. Então, o algum funciona assim, ó. Você coloca entrelaçado, né? Matemático, professor, existe um matemático professor. Está aqui ele. O nenhum são conjuntos separados. Físico e matemático é separado. Só que físico, apesar de separado de matemática, mas ele pode ser professor. Então, físico, ele pode ser professor. Por isso que eu boto as interrogações. Ó. Certo? Então, o que nós temos? De certeza, nós só temos esse elemento de certeza. Ele existe? Ele existe. E o que ele é? Ele é um matemático, ele é um professor, mas ele não é físico. Então, observe que na questão eu eliminei matemático, porque aparece duas vezes. Então, eu vou ficar com essa resposta aqui. Professor que não é físico.
Então, algum professor não é físico. Certo? Então, pessoal, essa foi mais uma dica daquele caso algum com nenhum. Esse caso, na parte de argumento, é o mais fácil de eliminar. Por quê? Porque você elimina o termo comum, esteja onde estiver. Quem prevalece é o algum, alguma coisa não é outra. E quem vem para perto do algum, que é o primeiro, é o elemento que sobra da linha que o algum está no enunciado. Ok? Então, ao longo aí do tempo, né, nós teremos muitas dicas, né? Já temos no canal várias dicas. Acompanhe o nosso canal, certo? Nós vamos ter cursos isolados, nós vamos ter dicas. Na hora que for publicado um concurso, nós vamos ter questões da banca, certo? Então, acompanhe o nosso canal, se inscreva, né? E pega essas dicas aí para você ganhar tempo na hora que aparecer questões semelhantes. Até a próxima, tchau!